luta contra a ideologia de gênero, nós temos logo no pelotão de frente o Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo, muita gente não sabe o que é ideologia de gênero, até mesmo quem é contra talvez não saiba o que é ideologia de gênero. Em poucas palavras, o que é ideologia de gênero e por que faz tão mal, por que é tão prejudicial à família e à sociedade? Porque a ideologia de gênero é uma manipulação linguística. Ou seja, eles querem ensinar para as nossas crianças que a gente nasce com um sexo, e sexo é biologia, macho ou fêmea. Mas que com o passar do tempo, a gente tem que escolher o gênero, ou seja, a gente tem que escolher o papel sexual que a gente livremente vai manipular. Ao ensinar isso para uma criança com 4, 5, 6 anos de idade, você está ensinando para essa criança que não existe regra. Você está quebrando a estrutura da cabeça da criança de dizer que existe uma regra na natureza das coisas. E, portanto, você está implantando o relativismo. É isso que eles querem. No fim das contas, a ideologia de gênero é para implantar o relativismo e isso torna impossível a evangelização. Por quê? Porque as crianças já vão crescer contaminadas. Em países em que a ideologia de gênero já foi adotada, como a Suécia, é muito difícil implantar o cristianismo. É muito difícil dizer para essa geração que já na escola aprendeu esse tipo de relativismo que existe um Deus que criou as coisas e que essas coisas têm uma estrutura, que essas coisas têm uma estrutura de verdade, ou seja, que existe o verdadeiro e existe o falso, existe aquilo que realmente faz bem e aquilo que realmente faz mal, e que essas coisas não são uma construção nossa, mas estão na estrutura da criação, na estrutura do próprio ser das coisas, e que essa estrutura foi querida por Deus. Na primeira manifestação e também agora, o senhor disse que o pessoal lá do outro lado está sendo manipulado. Como acontece essa manipulação? Que assim como eu disse, talvez quem também aqui é contra não sabe o que é ideologia de gênero, e como provavelmente acontece com eles também. Como acontece então essa manipulação deles para eles estarem aqui protestando num dia como esse? Porque as forças políticas que hoje querem implantar a ideologia de gênero são as mesmas forças políticas que outro dia estavam matando homossexuais no paredão em Cuba, que estavam condenando homossexuais aos campos de concentração, aos gulag na Rússia, que estavam condenando homossexuais na China. Essas são as mesmas forças políticas, ou seja, eles não têm compromisso nenhum com os homossexuais. Eles foram a força e a ideologia que mais matou homossexuais na história. E agora querem manipular os homossexuais e dizer que nós cristãos, nós que nunca fizemos nada contra eles, nós é que somos os culpados do sofrimento interior deles. É claro que o homossexual sofre. O homossexual sofre sem dúvida nenhuma, mas sofre por causa da condição dele. Sofre porque ele optou por uma situação que não está em sintonia com a estrutura da realidade. E a estrutura da realidade diz que o sexo entre um homem e uma mulher produz vida, mas o sexo entre dois homens ou entre duas mulheres não produz vida. Isto é evidente que é uma estrutura que causa sofrimento para os homossexuais. Mas a culpa não é da igreja, a culpa não é de Deus. Eles, infelizmente, se colocaram nessa situação, porque a orientação sexual dos homossexuais, na realidade, não é uma orientação sexual, é uma desorientação. E nós queremos ajudar esses nossos irmãos e irmãs nessa sua desorientação e dizer: meu irmão, se você tem tendência homossexual, pare de se maltratar, pare de sofrer, viva a castidade. O sexo não é um parque de diversões. O sexo é um dom que Deus nos deu para povoar o céu. Quando um homem e uma mulher se unem, estão gerando um filho para o céu, para povoar o céu. Assim, venha conosco, viva a castidade. Vamos ensinar as coisas certas para os nossos filhos e nos ajude a povoar o céu.